2 Samuel, capítulo 6, a partir do verso 1. Essa palavra que nós estamos já falando dela há algumas semanas. Glórias a Deus. Segunda Samuel, capítulo 6, verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Então vamos fazer esta leitura e pedir ao Espírito Santo que mais uma vez nos revele algo da sua parte ao nosso coração. Amém? Se puder algum irmão desligar aqui para mim, seria ótimo, né? E diz assim a palavra do Senhor: E tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000. E levantou-se Davi e partiu com todo o povo que tinha consigo de Balaão Judá, e levaram dali para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta entre os querubins. E puseram a arca de Deus em um carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que está em Geba, e Uzá, Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante da arca. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se muito. Diga comigo, Davi. Diga comigo, Davi. E toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor. Com toda sorte de instrumentos de material de faia, com harpas, com saltérios, com tamborins e com pandeiros e com símbolos. E chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão da arca de Deus, e segurou-o, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. E Davi se contristou, porque o Senhor abrira a rotura de Uzá, e chamou aquele lugar Perez Uzá até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? E não quis Davi retirar para si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas Davi a fez levar da casa de Obed-edom, o gitita. E ficou a arca do Senhor na casa de Obed-edom, o gitita, 3 meses. E abençoou o Senhor Obed-edom e toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: Abençoou o Senhor a casa de Obed-edom e tudo o que tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi e trouxe a arca de Deus para cima da casa de Obed-edom, a cidade de Davi, com alegria. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava ele bois e carneiros cevados. E Davi saltava com todas as suas forças diante do Senhor. E estava Davi cingido de um éfodo de linho. Assim, subindo, levava Davi a todo Israel a arca do Senhor, com todo júbilo ao som de trombetas. E sucedeu que, entrando a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela, e vendo o rei Davi que ia bailando e saltando diante do Senhor, o desprezou em seu coração. E, introduzindo a arca do Senhor, e a puseram no seu lugar na tenda que Davi lhe armara. E ofereceu Davi holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. E acabando Davi de oferecer holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos. E repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, desde os homens até mulheres, e cada um um bolo, um pedaço de pão, pedaço de carne, um frasco de vinho. E então foi-se todos, e o povo, cada um para a sua casa. E voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com Davi e disse: Quão honroso foi o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas dos seus servos, como sem vergonha se descobre qualquer um dos vadios. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que ao teu pai e toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe por sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor, que me tenho alegrado. E ainda mais do que isto, me envelhecerei, me humilharei aos meus olhos e das servas de quem falaste, e delas serei honrado. E Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua
morte. Amém? Quem pode glorificar a Deus por esta palavra? Irmãos, toda terça-feira parece que ele escolhe para vir aqui, né? Pena que ele não vem para ouvir a voz de Deus, ele vem para ser a voz do adversário, né? Para tentar perturbar o ambiente, mas que o Senhor venha dar livramento a ele, a sua alma, que está literalmente, né? É digno de misericórdia, né? Pessoas que são dignas de misericórdia, até porque conhecem a palavra de Deus, né? É um conhecedor da palavra, mas que infelizmente está nas mãos do adversário. Mas que Deus possa ter misericórdia da vida dele. Amém, irmãos? Amém. Irmãos, estamos diante mais uma vez de uma palavra que nos mostra a atitude de Davi, a vontade de Davi e a necessidade de Davi de resgatar a glória de Deus para a sua casa, para a sua cidade, para o povo de Israel. E quando nós lemos esse texto por inúmeras vezes, o Senhor ele tem nos mostrado, né? Alguns não estão participando, mas você que está aqui hoje ouvindo, quem sabe pela primeira vez, nós já falamos inúmeros versículos e o Senhor tem dado várias revelações muito importantes debaixo desta palavra, que é uma história muito interessante. E sobre essa história nós entendemos que a arca, para que todos venham entender, a arca fica sumida durante 20 anos aproximadamente do seu lugar original. Ou seja, antes de Davi ser rei, Saul era rei. E todos conhecem a história que Saul então se torna rei por causa do povo. O povo agora tem o rei que desejava ter. Porém, ao longo do tempo, Saul perde a alegria de servir a Deus e ao povo de Deus conforme deveria servir. E então agora ele começa a esquecer do seu chamado. E então ele permite algo que ele nunca poderia permitir. Ele relaxa. E então a arca é roubada por filisteus, por inimigos. E sendo roubada agora, ela fica longe da sua cidade, fica longe do seu habitat natural, vamos dizer assim. Porque a arca de Deus representa a glória de Deus. Diga comigo, a arca representa a glória de Deus. A glória de Deus. E a glória de Deus ele tem que estar no lugar certo. A glória de Deus ela não deve estar na cadeira, não deve estar no banco, não deve estar em qualquer outro lugar a não ser dentro de cada um de nós. Amém? Então a glória de Deus ela não existe para estar neste ambiente apenas de enfeite. A glória de Deus não está nesta casa apenas neste ambiente, quando você entra e você sente a glória de Deus, e aí quando termina o culto você vai embora sem a glória de Deus. Não. A glória de Deus ela não existe para que fique neste ambiente. A glória de Deus existe para que fique neste ambiente e por onde você entrar. Porque a glória de Deus tem que morar dentro de cada um de nós. Amém? Senão, não adianta. E é isso, só que naquela época a arca representava a glória por onde ela estava. Ela não estava sobre as pessoas. Ela estava num ambiente que ela era guardada. Então, ela era bem guardada, ela era adorada, porque ali representava a glória de Deus. Então, onde estava a arca, tinha o quê? Prosperidade, tinha vitória, tinha glória, tinha unção, tinha curas, tinha maravilhas. E acima de tudo, aonde a arca passava, se houvesse guerra, o Senhor dava vitória aos filhos de Israel. Então aqui fica também a visão espiritual, a paz, querido, Deus te abençoe. Fica aqui a visão então espiritual, de que aonde tem a glória de Deus, aonde está a presença de Deus, nós vamos também precisar sentir essas características em nossa vida. Amém, irmãos? Amém. E é isso que esse texto vai nos mostrar, a necessidade que Davi agora tem de ter de volta aquilo que ele está sentindo falta. Porém, quando nós lemos esta palavra, nós sabemos que Davi conhecia a palavra, o povo de Deus conhecia a palavra, mas não tinha a arca, ou seja, não tinha a glória de Deus. E isto é algo sério, é algo muito sério, porque muitas das vezes, por exemplo, nós acabamos de ter um exemplo muito claro em relação a isso.
Nós vimos aqui, né, este amigo, este cidadão, que conhece o poder da arca, ou seja, conhece o poder da glória. Porém, esse poder e essa glória não se manifesta nele. Por quê? Porque ele está muito longe desta presença, embora reconheça esta presença que é real e maravilhosa em sua vida. Davi então começa a perceber a necessidade da arca voltar para o seu lugar original. E agora Davi entende que após 20 anos de esquecimento, 20 anos de uma grande tribulação espiritual, digo aqui de passagem, porque o povo continuou vivendo, né? Eu já falei sobre isso aqui. O povo continuou trabalhando, o povo continuou cantando, o povo continuou vivendo a sua vida, porém faltava a arca de Deus. Assim muitas vezes acontece também na nossa vida. Parece que estamos vivendo bem, mas não estamos. Por quê? Porque se a arca de Deus não estiver, ou se a presença de Deus não estiver, está faltando alguma coisa. É igual aquele sentimento que você olha assim, parece que está tudo no lugar, mas você pensa, está faltando alguma coisa. E se você reparar direitinho, realmente está faltando. Ou aquela sensação de que você esqueceu algo, né? E aquela sensação que fica dentro do seu coração e diz assim, eu não sei, mas estou saindo de casa hoje, mas está faltando algo, esqueci algo. E aí se você voltar ao lugar, você lembra do que você esqueceu. Davi, ele lembrou que estava faltando algo, e este algo era a arca de Deus. Era a presença de Deus na casa de Israel, ou seja, na cidade de Davi, chamada cidade de Davi, que era a cidade que ele governava. E quando nós olhamos para isso, nós vamos ver agora Davi indo à casa de Abinadab, onde estava a arca, e indo à casa de Abinadab para retomar a arca. Aqui então ele percebe que ele precisa fazer algo, e o que ele faz? Ele reúne um povo para isso. Então nós estamos aqui reunidos para isso. Estar na casa de Deus é ter o privilégio de sermos não só os chamados, mas os escolhidos. Às vezes estamos dentro da casa de Deus, mas mais do que ser chamado, a Bíblia diz que muitos serão os, mas poucos. Na verdade, o que Deus está querendo dentro da própria igreja dele é olhar os que ele chamou, mas dizer para ele, eu não só lhe chamei, mas também te escolhi, marquei você para que você busque a minha presença. Porque na verdade, muitos são chamados e estão dentro da igreja, mas poucos são os escolhidos. E o que é um escolhido? É aquele que Deus olha para ele e diz, este tem capacidade, habilidade, vontade de buscar a minha presença. E isto é muito sério. Porque muitos estão dentro da igreja, mas infelizmente Deus não olha para eles como um escolhido. Por que não olha? Porque ele apenas está sentado em uma cadeira, ele apenas está em um ambiente que representa um lugar de chamados. Então muitos vão entrar. Por exemplo, este homem não entrou? Ele entrou porque Deus tem um chamado na vida dele. Ele, por mais que esteja afastado, por mais que ele esteja embriagado, por mais que ele esteja, vamos dizer assim, vivendo uma vida fora da realidade de que Deus quer para ele, ele entra na igreja. De alguma forma, ele é chamado. Por quê? Por que ele entra na igreja? Por que um bêbado entra numa igreja? Por que um drogado entra em uma igreja? Por que uma pessoa que está vivendo uma vida totalmente fora da realidade que Deus deseja para ele entra numa igreja? Isso é simples. É porque Deus o chamou. É porque ele sente que há um chamado dentro dele. Ele não tem, às vezes, força, ou ele não tem quem o ajude, mas que ele tem um chamado, ele tem. Quantos aqui entraram na igreja várias e várias vezes e não se entregaram ao Senhor? Se eu perguntar aqui, no mínimo, eu sei que tem 2 ou 3 pessoas aqui. Ele foi chamado. Quantas vezes ele entrou dentro da igreja chamado? Mas pergunta se ele se sentia um escolhido. Não, porque ele entrou e saía. Ele entrava e saía. Um chamado, ele tem a certeza de qual é a sua verdadeira missão. E qual é a sua missão? Buscar a glória de Deus. Ansiar pela glória de Deus. Então por isso que a Bíblia diz que muitos são chamados. Deus chamou o bêbado. Deus chamou o drogado. Deus chamou a prostituta. Deus chamou o ladrão. Deus chamou o assassino. Chamou ou não chamou? Chamou, irmãos.
Deus chama essas pessoas para que eles venham descobrir a salvação. Agora, melhor do que ser chamado é viver uma frase: eu sou também um escolhido de Deus. E sendo escolhido de Deus, ele não se cansa de buscar a glória de Deus. Ele não cruza os braços para buscar a glória de Deus, independente da dificuldade que ele vai passar. Davi, ele foi chamado, mas ele era um escolhido. E um escolhido, ele luta pela glória de Deus. Diga comigo: um escolhido, ele luta pela glória de Deus. Quantos estão dentro da igreja? Ou quantos estão fora da igreja? Que batem no peito e dizem: eu creio em Deus, eu sei que Deus me ama. E Deus o ama realmente. Porém, ele não faz força nenhuma para se tornar um escolhido. Ele não tem atitudes de um escolhido. Um escolhido pode estar vivendo uma fase ruim, mas ele continua buscando a presença de Deus. Ele continua buscando esta glória que transformará o seu dia mau em um dia bom. Muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E Davi agora faz um apanhado dos escolhidos. E escolhido sofre mais. Diga comigo: o escolhido, ele sofre. Ele sofre mais do que o chamado. Ai, Jesus. O escolhido sofre mais do que o chamado. E você não tem noção de como eu sei o que eu estou falando aqui. O escolhido sofre mais do que o chamado. Tem gente que está dentro da igreja, está vivendo só o chamado. É por isso que ele não sofre tanto, para ele tanto fez como tanto faz. Mas o escolhido, ele não tem escolha. O escolhido, ele vive circunstâncias dentro do reino que ele nunca vai entender. Mas ele é um escolhido, então ele nunca abandona. Amém? Irmão, o escolhido ele deseja até que Deus o leve, mas ele não deseja abandonar a presença de Deus. O escolhido, ele faz qualquer negócio para não perder a manifestação de Deus dentro dele. Mas um chamado, às vezes, a vida de um chamado, para ele desviar é mais fácil. Para ele se afastar é mais fácil. Ou para ele se afastar, é apenas uma escolha que ele fez, que não tem tanta importância, porque ele foi apenas chamado para viver a maravilhosa presença de Deus, mas ainda ele não se comporta como um escolhido. É por isso que você vai ver pessoas que não estão nem aí para aquilo que Deus está ensinando, para aquilo que Deus está falando. Então fica aqui uma reflexão para nós, muito importante, para a gente saber quem nós somos nessa trajetória espiritual. Será que vamos viver a vida inteira apenas sendo chamado? Ou vamos descobrir que nós não somos apenas chamados, mas que somos escolhidos? Tem gente que não sabe, mas vive a vida inteira apenas como um chamado. Um chamado, ele não tolera muita coisa, mas o escolhido, ele vai até o final. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Isto é, um escolhido. Um escolhido, ele vai ser fiel até a morte. Que morte? A morte dele. Só que quando nós estamos vendo a morte, nem todos conseguem ir até o final com a mesma força e com a mesma intensidade. Nós vamos ver Estevão. Estevão foi o primeiro mártir. O que é mártir? É aquele que sofre por um objetivo em comum ou por um ideal. Estevão agora, ele pregava a palavra, era um diácono poderoso. Estevão era alguém que não arredava pé da glória do Senhor. Estevão foi chamado para ser um diácono, porém, ele se tornou um escolhido. Diga comigo: primeiro Deus chama. E depois eu descubro que sou um escolhido. Então Deus chama, e depois você vai descobrir se você é ou não um escolhido. Só que essa descoberta é sua. É você que tem que ter a certeza de que você é um escolhido. Porque Deus sabe quem é o escolhido. E você sabe que eu sou um escolhido? Que você é um escolhido? Eu preciso ter essa certeza, irmãos. Eu acho que isso é uma análise muito importante para a nossa vida espiritual.
Porque chamado todos nós somos. A pergunta é, você tem certeza que você é um escolhido? Tenho. E como é que eu sei que eu sou escolhido? É quando eu não desisto das coisas de Deus. É quando eu não paro no meio do caminho. É quando eu não desisto da manifestação de Deus na minha vida. Ou eu luto constantemente para não perder a força de Deus em minha vida. Amém? A luta é muito difícil. Tem hora que a gente para, pensa e diz: por que continuar? Para que continuar? Aonde eu irei se eu continuar? A resposta é uma só. Em todas elas, eu sou um escolhido. O escolhido não desiste e nem questiona. Ele apenas adora e segue a sua vida no reino dos céus. Não importa como vamos terminar. Todos nós gostaríamos de terminar da melhor forma possível. Mas nem todos vão terminar. Mas uma coisa o Senhor disse para Estevão, ou melhor, Estevão viu, e algo ele disse para o apóstolo Paulo. Porque quando Estevão ele foi pego pregando a palavra, e ele não negou o nome do Senhor, ele começou a ser apedrejado, sabe por quem? E um desses apedrejadores era nada mais, nada menos do que o próprio Saulo, que é o apóstolo Paulo. Imagine que ironia do destino. Uma daquelas pedras foram tacadas por aquele que é um dos maiores ícones da palavra de Deus e que nos ensina tanto até o dia de hoje. Ao ponto do próprio Saulo, que é Paulo hoje, guardar um pedaço da roupa de Estevão como lembrança, como souvenir, para dizer: este homem morreu nas minhas mãos também. Mas Estevão, quando estava sendo apedrejado, ele não desistiu. Ele era um chamado, sim, mas ele era um escolhido, porque o escolhido, ele foi apedrejado até o final, mas quando ele olhou para os céus, ele viu os céus abertos, chamando ele para a glória. Muitas vezes, imagina, será que Estevão acreditava que o final dele seria ser apedrejado, irmão? É uma pergunta interessante, porque nós, na verdade, esperamos que o nosso fim será como? Com plumas e paetês, né? É só alegria, só vitória, né? Tudo vai dar tudo muito certo. Mas sabe o que é tudo muito certo? É saber que Deus nos chamou e no final de tudo herdaremos a glória, herdaremos a unção de Deus sobre a nossa vida e passaremos pelos portões celestiais. Quer ver uma coisa? Quantos crentes lavados e remidos no sangue de Jesus morreram no leito do hospital com câncer, com uma doença terminal? E eu pergunto para você, Deus foi menos Deus por causa disso na vida dele ou na vida dela? Então estou te fazendo entender o que aquelas pedradas quiseram dizer para Estevão. Então o melhor final não é a forma, mas sim a certeza de como estamos indo. A certeza de que Deus nos escolheu. Imagine as lutas que cada um de nós passamos. Estou falando pela minha própria vida, as lutas que eu tenho passado. Mas eu não posso olhar para as minhas lutas e dizer que elas determinarão o meu fim. O meu fim não são lutas, o meu fim é a glória de Deus sobre a minha vida. Eu preciso disso, você precisa disso, nós precisamos disso. As angústias que às vezes entram em nós, nada mais nos faz do que lembrar de que Deus nos fará ficar firme, porque eu não sou apenas um chamado, eu sou um escolhido. E o escolhido vai até o final. Porque o apóstolo Paulo, mesmo que apedrejou Estevão, ele agora está pedindo misericórdia e clemência a Deus. E ele pede para que o mensageiro de Satanás pare de bater nele. Irmãos, eu não sei se você tem, mas cada um de nós pelo menos tem alguma coisa que vai nos bater o resto das nossas vidas. Vai, quem sabe, nos fazer lembrar o resto das nossas vidas, dos nossos erros, das nossas falhas e das nossas circunstâncias. E às vezes a gente vai pedir misericórdia a Deus, mas sabe o que Deus vai dizer? Vai dizer o que Deus disse para o apóstolo Paulo: a minha graça te basta. Então o escolhido tem que viver debaixo da graça e não debaixo da vitória. Diga comigo, um escolhido não vive só debaixo das vitórias, mas vive debaixo da graça. É o que me basta. Será que você pode aplaudir o Senhor por essa certeza?
não tem coisa pior do que viver isso, né? Porque a gente quer viver só debaixo das vitórias. Mas e quando não tem vitória? Então eu vou lutar para que elas aconteçam na minha vida, para que elas sejam reais. Tanto que Davi viveu e estava como rei, mas estava sem a arca. Mas ele estava lutando para que a arca voltasse ao lugar original. Davi agora, ele vai à casa de Abinadab. Para quê? Para dizer, eu não desisto, porque Deus me chamou, mas eu também sou um escolhido, e um escolhido luta pela manifestação de Deus. Eu estou profetizando sobre a tua vida a seguinte palavra: não se canse de lutar pela manifestação de Deus na sua vida. Não pare. A única coisa que me faz ficar de pé é porque eu ainda luto pela manifestação de Deus na minha vida. Vou repetir, parece uma frase simples, parece uma frase até corriqueira, mas ela é muito profunda no campo espiritual. Diga comigo, eu não posso parar de lutar pela glória de Deus em minha vida. É a força que você precisa. Quem aqui já assistiu o desenho animado, quem não lembra de Popeye, não é? Aquele marujo franzinhozinho, fraquinho, que tinha que enfrentar, acho que Brutus, não era o nome dele, não era esse? Isso. Mas ele sabia que ele não tinha força para aquilo. Popeye não tinha força para enfrentar o Brutus. E o que ele tinha que fazer? O que dava força a Popeye, gente? Ah, vocês assistiram o desenho, né? Que bom. Não é só eu que sou velho aqui não. Que maravilha. Ele comia espinafre. O que eu estou tentando dizer para você? Todos os dias, quando você tem a oportunidade de entrar na casa de Deus, você pode entrar fraquinho. Eu posso estar fraquinho, você pode estar. As nossas lutas, ou os nossos adversários, eles são os brutos. Muitas vezes eles são mais fortes. Irmãos, a verdade é que as nossas lutas, na verdade, na maioria das vezes, são mais fortes do que nós. Eles se apresentam como Golias, os brutos. Porém, eu posso ser o Popeye, posso ser o fraquinho, mas se eu me alimentar do espinafre de Deus, todas as vezes que eu precisar lutar e comer deste alimento, eu vou derrotar os brutos da minha vida. Mas como que eu faço isso? Papai precisava buscar espinafre. Papai precisava buscar este alimento que dava força a ele sobrenatural. Agora eu tenho uma pergunta para te dizer. Ou para te fazer, melhor dizendo. Dentro do desenho, ele comia o espinafre e ficava forte por um período de tempo. Ele ficava forte o dia inteiro, o tempo todo? Não. O efeito do espinafre passava. Quero te dizer que se você não comer espinafre todos os dias no reino espiritual, vai ter dia que você vai estar muito forte, mas se você parar de buscar o alimento, você vai ficar fraco de novo e o Brutus vai conseguir ter mais força do que você. Quem está entendendo isso? Diga amém. Então a minha busca espiritual é para que eu não pare de comer do alimento que Deus tem para a minha vida. Davi sabia que o maior alimento dos filhos de Deus, da sua cidade, era a presença. Então ele fez de tudo para alcançar a presença. É a presença que me mantém de pé. Essa busca incansável pela presença. Mesmo que eu esteja passando por uma luta muito grande. Mas a certeza que há no meu coração de que não posso parar de buscar a presença, já me faz ter a presença. Diga comigo, eu posso até não encontrar a presença do jeito que eu quero. Diga comigo, eu posso até não encontrar a presença do jeito que eu quero. Mas se eu buscar, eu já estou ficando forte. Porque às vezes, por que eu estou dizendo isso? Às vezes, você estava como Davi. Davi não tinha presença, mas ele estava buscando a presença. E ele buscar a presença, ele estava mais fraco ou mais forte? Mais fraco ou mais forte? Mais fraco ou mais forte?
Agora, quando eu paro de buscar a presença, eu estou mais fraco ou mais forte? Então, às vezes, a presença ainda não chegou do jeito que eu preciso. Mas se eu continuar buscando a presença, eu já estou mais forte. Só em eu pensar em buscar, eu já estou me fortalecendo no Senhor. Por isso que a Bíblia diz o quê? Que eu tenho que ansiar por águas, como a corça anseia. Ou seja, eu tenho que ansiar a presença de Deus, como a corça anseia por água. Ou seja, ela está necessitando, ela precisa, ela está buscando. Você pode, porque tem a nossa sensação: Senhor, eu ainda não encontrei, eu ainda não tomei posse, eu ainda não fiz, eu ainda não senti. Porque essa é a realidade muitas vezes. Davi estava no caminho para ter, mas ainda não tinha. Nós estamos, às vezes, vivendo as nossas lutas, e as nossas lutas estão dizendo exatamente para isso. Quantas vezes você foi afrontado por Deus? Você acha que você foi afrontado, e você olha para dentro de si, e você faz a seguinte pergunta: eu não consegui. E aí você pensa: eu sou um fracassado, um derrotado. Mas vou te dizer o seguinte: se você não cansou de lutar e não parou de lutar, você já está conseguindo uma grande coisa. Sabe o que é? Continuar forte na busca da presença de Deus. Quando eu continuo buscando, isso é sinal que eu não parei de buscar. E se eu não parei de buscar, então eu estou no caminho certo. Eu posso até não conseguir o que eu quero, mas se eu continuar buscando, eu alcançarei. Porque a Bíblia diz: batei, batei, e quem busca, encontra. Então eu estou no caminho. E se eu estou no caminho, é melhor do que ficar parado no meio do caminho. Porque a Bíblia diz que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão. Então eu tenho que continuar o quê? Buscando no caminho. Porque quem busca no caminho, encontra. E Ele é o caminho. Então Davi, ele agora está buscando no caminho. Ele agora reúne uma multidão de 30 mil pessoas. E para que ele reúne esta multidão? Para buscar a presença. E essa multidão é a multidão escolhida. É a multidão que, ao ser escolhida, agora tem uma missão de fazer com que aqueles que são chamados venham entender que precisam se sentir escolhidos. Como assim, pastor? Quantas vezes na sua casa, na sua família, você é o escolhido e você está vendo que tem muitos chamados, mas que ainda estão fora da realidade? Quantos filhos são chamados? Você olha para dentro da sua casa e vê que o seu filho não está fazendo aquilo que deveria, mas você sabe que o seu filho ou a sua filha é chamado para servir a Deus. Sim ou não? Sim. Então você está buscando a Deus, indo buscar a presença. Sabe por quê? Porque o seu filho e a sua filha é um chamado. E você será a arma de Deus para que um dia ele se sinta também como você, um escolhido para provar da glória de Deus. Mas a luta é sua. Porque Davi, quando reúne 30 mil, ele reúne 30 mil para abençoar os outros que ficaram. Então, se Deus te escolheu, se Deus te chamou e agora você é um escolhido para buscar a presença, Ele está dizendo para você o seguinte: meu filho, minha filha, não importa o tamanho da dificuldade que será buscar a minha presença, saiba que você tem uma missão, e esta missão é ser um escolhido para olhar aos chamados e mostrar para ele que é possível ser também um escolhido como você é. Então essa é uma tarefa difícil dos escolhidos. Os escolhidos, além de buscar a presença, ele agora também vai ter que ser exemplo para os outros que ficaram para trás. Às vezes, na nossa vida, tem hora que a gente deixa algumas coisas para trás. Porque quando os 30 mil foram chamados, os 30 mil foram escolhidos para buscar, eles tiveram que deixar para trás quem? Toda uma cidade. Você já reparou que às vezes tem situações que você precisa ir além, e a sensação que você tem é que você deixou algo para trás? Mas se você tem o objetivo de algo maior, Deus guardará. E eu vou te dar um exemplo para isso.
Certa vez, o próprio Davi, ele recebe uma missão, e a missão era levar comida para os seus irmãos. E quando ele leva a comida para os seus irmãos, seu pai manda. Só que agora ele observa que ele tem que fazer algo. Ele tem que deixar as ovelhas em poder de outra pessoa. Só que Davi mal sabia ele que esta missão era maior do que levar comida para os seus irmãos. A missão de Davi naquele dia era enfrentar Golias. Então tem hora na nossa vida que a gente não entende. Deus nos dá uma missão, e esta missão nos faz deixar algumas coisas para trás. E aí a gente não entende e pensa que é só aquilo, e Deus está te dizendo: eu estou te preparando para que você enfrente algo que é muito maior, para que a vitória seja maior ainda lá na frente. Porque quando Davi chega agora diante dos soldados, ele agora se depara com um gigante chamado Golias. E então ele tem que deixar as ovelhas para trás, para enfrentar quem? Golias. E aí fica uma reflexão. Será que se Davi tivesse com as ovelhas, ele ia conseguir enfrentar Golias? Por quê? Por que será? Por que Davi entendeu que ele precisava deixar as ovelhas, naquele momento, em posse de um guarda? Um guarda para guardar aquelas ovelhas. Agora lembre-se, ele deixa para trás, mas não deixa de qualquer maneira. Ele deixa com segurança. Se você precisar deixar algo para trás, não deixa de qualquer maneira. Deixe com segurança. Davi deixa com segurança. Sabe por que Davi teve que deixar para trás? Porque ele sabia que as ovelhas eram de quem? As ovelhas eram de quem? Do seu pai. E ele sabia que a missão dele era proteger as ovelhas do seu pai. Ele sabia que ele não podia ser, o que acontece na nossa vida muitas vezes é um ditado popular que diz o seguinte: não adianta vestir um santo e desvestir o outro. Não adianta a gente tentar consertar uma coisa e abrir buraco em outro. Então por isso que nós temos que ter o quê? Sabedoria. Até para lutar contra o adversário ou para ter a vitória, precisamos ter sabedoria. E essa é uma parte difícil nos dias atuais. Buscar esta sabedoria para ter de Deus a vitória. Davi usa de sabedoria. Ele deixa as ovelhas guardadas e vai levar a comida para os seus irmãos. Chegando lá, ele se depara com Golias. Ele derrota Golias e ali a história de Davi começa a ter uma outra visão diante dos olhos dos homens. Mas Deus já tinha chamado e já tinha o escolhido. Porque Deus já tinha visto quem era Davi junto às ovelhas que ele mesmo havia deixado guardada com guarda. Ou seja, Deus olha para Davi e vê que Davi era responsável com tudo aquilo que ele tinha em suas mãos. Um escolhido, ele é responsável. Diga comigo, um escolhido, ele é responsável. Ele é responsável. Essa é uma grande verdade. O escolhido, ele é responsável. Às vezes a luta espiritual é grande. Eu não posso deixar de ser responsável com as coisas que Deus propõe em meu coração. Às vezes choramos, às vezes nos angustiamos, mas a responsabilidade que nós temos é que nos manterá de pé e vivos diante do Senhor Jesus. Agora Davi encontra esta grande oportunidade de levar a arca para a sua cidade. E ele agora encontra na casa de Abinadab a oportunidade de fazer a glória de Deus entrar no lugar certo, estar no lugar certo. Só que agora Davi se depara com os erros da vida. E essa é uma parte muito chata que eu vou começar a falar para você. Davi agora, ele retira a arca da casa de Abinadab. Só que a Bíblia diz agora que todo o povo estava muito feliz, porque a arca estava sendo colocada em cima de um carro de boi, estava sendo levada para a cidade de Davi. Então o povo estava feliz, o povo estava alegre, porque a promessa de levar a arca estava se concretizando. É bom demais. Só que agora Davi começa a perceber que algo vai dar errado. E quando dá errado,
ele tem que botar a cabecinha no lugar para refazer tudo de novo. Diz a Bíblia que quando o carro de boi está caminhando, o boi tropeça. Algo dá errado. E quando algo dá errado, Uzá está do lado da arca e Aiô adiante da arca. Vamos ver no verso 4 que diz o seguinte: e levando da casa de Abinadab, que está em Geba, com a arca de Deus, Aiô ia adiante. E Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda a sorte de instrumentos de madeira, de faia, com harpas e com saltérios, e com tamboris e com pandeiros e com símbolos. E chegando a Eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e segurou-o, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. Agora começa uma história complicada. Primeiro, a expectativa. Não tem coisa pior do que frustrar uma expectativa. A nossa vida, ela tem as suas expectativas. Quem tem expectativa da vida aí? Amém. Tudo na nossa vida tem algum tipo de expectativa. Agora, chato é quando essa expectativa dá errado. Davi tem a expectativa de levar a arca para a sua cidade. Só que a sua expectativa agora é frustrada por um acidente de percurso. O que mais vamos viver na nossa vida espiritual, infelizmente, são alguns acidentes. Nós não deveríamos, mas vamos viver. Nós já passamos por alguns, infelizmente vamos passar por outros. A pergunta é: o que vamos fazer diante dos acidentes de percurso? Davi agora se depara com a queda da arca, com o toque de Uzá na arca, e agora a morte de Uzá naquela arca. Nós já falamos em mensagens anteriores aos demais que aqui estão, que Abinadab não era referência para ter a arca. Abinadab não adorava a Deus. Abinadab não honrava a Deus. Por isso, a presença de Deus não se manifestava na casa dele. Nós já falamos sobre isso. E agora nós vemos Uzá morrer. E Abinadab, que era pai de Uzá, e Aiô, que era filho do mesmo Abinadab. Ou seja, nós temos aqui um problema em família. Temos agora uma família que não vivia a vontade de Deus. E agora Davi se depara com o pior momento da chegada da arca. E qual é? A parada aonde ele não queria parar. Tem hora na nossa vida que a gente vai parar onde a gente não quer parar. Tem hora na nossa vida que a gente é obrigado a parar aonde nós não gostaríamos de parar. Eu digo para você que eu já parei aonde eu não gostaria de parar. Quem sabe estou vivendo uma parada onde não gostaria de parar. Mas eu vou precisar viver esta parada. Porque é esta parada que vai me ensinar. É esta parada que vai te ensinar. Já que precisou, então eu tenho que aprender com esta parada. Eu tenho que aprender com os meus erros. Eu tenho que aprender com as minhas dificuldades. E o que acontece agora é que Davi percebe que a arca pende e Uzá toca. E agora este moço, ele morre. E por que ele morre? Ele morre não porque vai proteger a arca, mas ele morre porque ele não tinha condições de tocar na arca. E ele agora lembra, e ele vai lembrando agora do que ele começa a fazer. Ele começa a lembrar de alguns erros que ele cometeu. E Deus hoje está, quem sabe, nos chamando a atenção para que eu e você venhamos lembrar de quais são os erros que nós já cometemos. Quais são as nossas falhas. Às vezes, lembrar das nossas falhas vai ser a maior válvula de escape para que Deus venha nos abençoar daqui para frente. Deus está tentando, quem sabe, ensinar a Davi, no meio daquela confusão, que ele precisava reavaliar a sua viagem.
Será que nós temos condições para reavaliar as nossas viagens ou a nossa viagem? Davi agora está avaliando a sua viagem. Porque quando Uzá toca e morre, a viagem dele é obrigada a parar no meio do caminho. Ele não queria parar no meio do caminho, mas foi obrigado a parar no meio do caminho. Ele não desejava parar no meio do caminho, mas foi obrigado a parar no meio do caminho. E nós vamos viver isso alguns dias da nossa vida. Agora a pergunta é, qual será o nosso comportamento? Davi, ele olha para a situação, mas ele não se sente um derrotado. Sabe o que ele faz? Ele busca alguém. Ele busca algo que fosse referência no meio da sua trajetória ou no meio daquela viagem. E ele lembra de um nome chamado Obed-edom. E ele decide então deixar a arca na casa de Obed-edom. E por quê? Por que ele decide deixar a arca na casa de Obed-edom? É simples a resposta. Porque Obed-edom era uma referência de um homem que temia a Deus. Então a maior referência na nossa vida é quando nós temos a referência de um lugar que é de Deus. Ou alguém que é de Deus. Nas nossas maiores dificuldades, vamos nos agasalhar, vamos nos aproximar daquilo que representa Deus. Porque no meio da trajetória, quando dá errado, a primeira coisa que dá vontade é de desistir de tudo, é de parar ou de não mais continuar a nossa caminhada. Mas aquele que é escolhido, ele pode até parar por um problema, mas ele não desiste. Ele para agora, mas já está pensando no que vai fazer daqui a pouco, porque quem é escolhido, ele não para, ele não desiste jamais. Essa é a chamada de um escolhido, não desistir jamais. Agora analisa bem o que Davi percebe no meio deste erro. Primeiro, Davi permite com que Uzá fique do lado da arca. Repita comigo, Davi permite que Uzá fique do lado da arca. Irmãos, eu digo isso para mim, e pior que eu digo por experiência própria. A pior coisa é você deixar do lado quem não pode estar do lado. Uzá não poderia estar do lado da arca. Por quê? Porque ele não era a referência de alguém para estar do lado da arca. Uzá era filho de Abinadab, e Abinadab não representava alguém digno e a sua família para estar do lado da arca. Tanto que quando Uzá toca, ele morre. E por que ele morre? Porque ele não podia tocar na presença de Deus. Ou seja, ele não era alguém que Deus se agradou dele. Por isso ele morre. Ele morre porque ele toca na arca, ou ele toca em algo que era santo, que era purificado, e ele não tinha condições alguma de estar ali. E aí fica a reflexão para mim que sou líder, e fica a reflexão para o Osmar que é líder. A pior coisa, e a gente vai amargar isso, é a gente deixar do lado das coisas de Deus quem não pode estar. Mais cedo ou mais tarde eu vou viver o resultado disso. A pessoa pode até parecer que está preparada, a pessoa pode até dizer que é preparado, mas quando ele toca, ele faz com que a minha viagem pare no meio do caminho. Você está entendendo isso? Sabe aquelas pessoas que parecem que está cheia de Deus, não tem nada de Deus? Porque quando ele toca na arca, a história muda, porque ele não está preparado. Infelizmente, às vezes temos pessoas que estão ou nós chamamos, quem sabe, até mesmo para auxiliar algo que não está preparado para fazer. Então às vezes é melhor ter um pouco, ou ter alguns apenas,
que estejam preparados do que chamar uma multidão que não esteja preparado, porque mais cedo ou mais tarde vai dar errado. Mais cedo ou mais tarde alguma coisa vai fugir do plano de Deus. E digo isso de cadeira, porque quando você tem alguém que está fazendo o que deveria fazer e não está preparado para aquilo, você vai viver uma grande derrota, um grande fracasso. E sabe quem vai provar o resultado? Usar a prova? Prova. Mas quem prova também é o próprio Davi. E Davi agora prova o resultado de quem estava sendo chamado, mas não estava preparado. Davi chama, mas aquele não era escolhido para estar naquele lugar. Quer piorar ainda mais? Agora, Aiô estava diante da arca. Adiante, é atrás ou na frente? É atrás ou à frente? Davi agora coloca Aiô na frente da arca. A arca representa o que, irmãos? Representa o quê? Agora Davi permite que o filho de Abinadab, que é da mesma laia de Uzá, fique agora na frente da onde? Ia dar o que deu. Ia dar errado. Imagina alguém sem condição nenhuma estar na frente de alguma coisa que é de Deus. Você acha que isso vai dar certo? Foi o que aconteceu. Deu errado. Isso é para nós. Isso não é, eu estou falando é para mim. Essa palavra, esse ponto da palavra, eu estou falando para mim. Estou falando para Osmar. Estou falando para os líderes. Quando eu permito ter alguém na frente que não é referência de um escolhido, mais cedo ou mais tarde vai dar? Vai dar? Por que você acha que os bois tropeçaram? Por que você acha que os bois tropeçaram? Porque tinha alguém na frente atrapalhando a visão do... Uau! Tudo indica que Aiô, quando estava na frente da arca, impediu a visão do boi. E quando impede a visão, dá algo errado. Você já viu quando alguém impede a visão de Deus na tua vida, o que acontece? Eu não sei se você já viveu, eu já vivi, eu sei o que é isso. Quando alguém chega perto de você e ele é o próprio tropeço em pessoa. Ele é a própria pedra de tropeço. Ele tira a sua visão da caminhada. Ele tira a visão da caminhada. E quando tira a visão da caminhada, algo vai dar errado. E para piorar, nada pode ficar na frente da presença de Deus. Já não podia ter Aiô. Para piorar, nada pode estar na presença de Deus. Você por acaso pode estar na frente de Deus? Alguém aqui arriscaria ficar na frente de Deus? Nós temos que estar atrás de Deus. Porque quem nos guarda é Deus. Quem nos livra é Deus. Então Davi agora permite que alguém esteja na frente. Que alguém esteja guiando a comitiva. Quem tem que guiar a minha vida e a sua vida é Deus. Que é a presença de... Quando alguém está sendo mais importante do que a presença de Deus, se prepare, porque vai dar errado. Porque tem coisas na nossa vida que, se nós não vigiarmos, será mais importante do que a presença de Deus. Não que a gente diga, mas a nossa ação demonstra isso de alguma forma. E quando eu permito que algo, alguém ou alguma coisa esteja sendo mais importante do que a minha busca pela presença, mais cedo ou mais tarde, isto vai dar errado. Eu não posso deixar com que nada atrapalhe a visão de Deus sobre a minha vida. Amém, irmãos? Amém. Então, quando Davi se depara com esta situação, ele agora percebe que ele precisa mudar a estratégia. E qual é a estratégia? Ele olhar para o que deu errado e começar a pensar como vai dar certo daqui para frente. E ele faz isso colocando a arca aonde? Na casa de Obed-edom. Eu finalizo esta palavra por conta do tempo.
Eu finalizo esta palavra lhe dizendo o seguinte: digo para mim e digo para você, o que é que deu errado, ou o que é que está dando errado? Vamos colocar a nossa expectativa, que é da presença de Deus em nós, em um lugar seguro. E o melhor lugar seguro é aonde Deus está. Deus estava com Obed-Edom, Deus está aqui neste lugar. Então vamos colocar a nossa expectativa aqui neste lugar que representa Obed-Edom na tua vida aqui hoje. Porque a casa de Deus representa Obed-Edom muitas vezes. Porque quando você olha para este lugar, aqui tem a resposta de Deus para aquilo que deu errado. Diga comigo, a casa de Deus, é o meu Obed-Edom. Porque toda vez que eu chegar na casa de Obed-Edom, diga, toda vez que eu chegar na casa de Obed-Edom, tem referência de milagre, de glória e de vitória. Porque a Bíblia diz que durante todo o tempo, Obed-Edom prosperou. Quero te dizer que a todo tempo, enquanto a presença de Deus estiver aqui neste lugar, você e este lugar prosperará. Amém, meu irmão? Agora escute isso aqui. Isso aqui é uma conjectura, ou seja, uma visão espiritual de algo que ainda não existe, vai existir. Então, eu vou só te dar uma visão escatológica, ou seja, de algo futuro. Obed-Edom vai representar aqui hoje, no contexto desta palavra que eu estou colocando no teu coração, representará a igreja. Ou seja, representará aquilo que na minha caminhada deu errado, mas eu agora confio na casa de Obed-Edom para que guarde aquilo que é meu. Aqui está guardado o que é teu. Aqui tem a promessa de Deus. Amém, meu irmão? Amém. A Bíblia diz que quando Davi decide levar a arca da casa de Obed-Edom, depois eu vou voltar a este assunto, mas só para a gente visualizar esse ponto. Quando Davi decide voltar depois de 3 meses para buscar a arca e levar para a cidade de Davi, ou seja, a cidade do povo de Deus, a cidade de Israel, ali toda a cidade vai provar do milagre de Deus, ou seja, da provisão de Deus. Agora deixa eu lhe dizer, se aqui é a casa chamada Obed-Edom e que representa um lugar de segurança, então espere, porque os 3 meses estão se findando. Escute o que eu vou te dizer. Os 3 meses estão se findando. Enquanto você estiver visitando esta casa, Deus está lhe fazendo promessas. Mas chegará um dia que o Rei dos Reis virá buscar aquilo que está na casa de Obed-Edom e levará para a sua cidade. Escatologicamente eu estou profetizando aqui a saída agora daquilo que estava na igreja e indo para as mansões celestiais, ou seja, o lugar que é a promessa final da busca espiritual de todos que estão na casa de Obed-Edom. Amém, meu irmão? Amém. E o nome disso é salvação eterna. Amém. Depois eu vou voltar, mas só para você entender. Então, e depois que a arca sai da casa de Obed-Edom, o que acontece com Obed-Edom? Fica triste sem a arca? Vou voltar, mas só para você entender. Quero te dizer que Obed-Edom não ficou na sua casa. Sabe por quê? Porque aonde estava a promessa não era ali, naquela terra, mas era onde era a cidade de Davi. E Obed-Edom e toda a sua casa, que representa a igreja, foi para Jerusalém celestial, morar com o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Quem entendeu isso, aplaude e glorifique o nome do Senhor. Aleluia!